Olá pessoal, hoje nossa aula é de matemática e vamos falar sobre mosaicos. Habilidades: calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares, sem o uso de fórmulas, e estabelecer relações entre ângulos internos e externos de polígonos, preferencialmente vinculadas à construção de mosaicos e ladrilhamento. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar! Você já ouviu falar em mosaicos? Bom, isso daqui é um ladrilhamento de mosaicos. E aqui é no caso, um golfinho de mosaicos com figuras geométricas. Mosaico, de acordo com o dicionário Aurélio, é decoração que se faz pela reunião de pequenas peças coloridas de vidro, de pedra ou de outro material. As peças coloridas denominam-se têsselas. A palavra mosaico tem origem da palavra alemã Mousin, a mesma que deu origem à palavra música, que significa próprio das musas. Então, no caso aqui eu tenho um desenho de um mosaico e aqui também um ladrilhamento de mosaico. Uma breve histórico. As primeiras experiências de mosaicos pavimentando pisos foram encontrados em Pela, na Macedônia, no século VI a.C. Nesses pavimentos foram usados seixos, fragmentos de mineral ou de rocha, rolados em cores pretas e brancas, criando imagens de formas geométricas. No caso aqui a gente tem uma imagem lá da Macedônia, no século VI a.C. O mosaico é a expressão máxima da arte bizantina. Aparece também em vários vitrais espalhados pelo mundo. Mais dois mosaicos. Aqui no caso é uma parede e aqui é um mosaico de peixe, uma figura de um peixe. Mosaicos são construídos com pequenas figuras ou formas geométricas que se encaixam para formar um desenho ou arte de maior proporção. O que tem a ver com matemática? Porque os mosaicos são figuras ou formas geométricas. São eles o triângulo, feito de triângulos, feito de quadrados, feito de pentágonos e feito de hexágonos, porque eu consigo colocar uma figura encaixada com a outra. Figuras geométricas que se encaixam. No caso, vamos falar do nosso triângulo. O nosso triângulo, ele tem que ser triângulo equilátero, com as três medidas iguais e os três ângulos iguais. Então, vamos lá. Eu tenho o ângulo interno do meu triângulo, ele tem que ser de 60 graus. E no caso, meu ângulo externo é 120 graus. Então, meu triângulo equilátero de ângulo interno tem 60 graus e ângulo externo 120 graus. No caso, ele é formado de três ângulos, 1, 2, 3 ângulos, 60 graus é o ângulo interno e 120 é o ângulo externo. 60 mais 120 dá então 180. Agora vamos falar sobre o quadrado. O quadrado, quantos ângulos tem o meu quadrado? Ele tem 4 ângulos. 1, 2, 3, 4. Ângulo interno, ele vale 90 graus. E ângulo externo também tem que ser 90 graus. Então, o meu quadrado é formado de 4 ângulos.
ângulo interno 90 graus e ângulo externo 90 graus. A minha figura que também se encaixa é o pentágono. Pentágono é formado de 5 lados e também formado de 5 ângulos. O ângulo interno dele vale 108 graus e o ângulo externo dele vale 72 graus. Então, no meu pentágono é formado de 5 ângulos, ângulo interno 108 graus e ângulo externo 72 graus. E a nossa próxima figura é o hexágono, que é feito de 6 lados. Também tem 6 ângulos internos e o seu ângulo interno tem 120 graus e meu ângulo externo tem 60 graus. Então, o hexágono é formado de 6 ângulos, ângulo interno 120 graus e ângulo externo 60 graus. Então, podemos montar uma tabela. O polígono, o ângulo interno, o ângulo externo e a soma do ângulo interno mais o ângulo externo. O primeiro polígono que vemos, então, é o meu triângulo equilátero. O ângulo interno é de 60 graus, meu ângulo externo é de 120 graus. E a soma dos dois ângulos, 60 mais 120, 180 graus. Segundo polígono é o quadrado. O ângulo interno dele é 90 graus. O ângulo externo também é 90 graus. E a soma dos dois ângulos, 90 mais 90 é 180 graus. O próximo polígono é o pentágono. O ângulo interno vimos então que é 108 graus. E o ângulo externo é 72 graus. 108 mais 72, 180 graus. O último é o hexágono, que a gente viu que o ângulo interno é 120 graus e o ângulo externo é 60 graus. 120 mais 60, 180 graus. O que a gente pode observar? Que a soma do ângulo interno mais o ângulo externo dá 180 graus. Então, concluindo, a soma dos ângulos internos e externos de um polígono sempre será igual a 180 graus. Então, vamos para um problema. Observe o triângulo a seguir. Então, eu tenho um triângulo aqui, onde esse ângulo interno é equivalente a x e esse ângulo externo é equivalente a 75 graus. O ângulo interno aqui é y, ângulo externo é 120 graus. Observe que os dois está dando quanto aqui, ó? 180. Aqui também o desenho já dá 180 graus. Pergunta: ainda com base nas observações já obtidas, determine as medidas dos ângulos representados por x e y. Então, a gente vai achar o valor do x, depois achar o valor do y. Como eu já falei para vocês, a gente vai fazer x mais 75 é igual a 180, porque é ângulo interno mais ângulo externo tem que dar 180. X mais 75 igual a 180. 75 está positivo, passa para o outro lado, vira negativo. 180 menos 75, então o x vale 105 graus. Agora, no y é y mais 120 igual a 180. Y mais 120 igual a 180. O 120 está positivo, passa para o outro lado, vira negativo. 180 mais 120, menos 120 dá 60 graus. Então, o x vale 105 e o y vale 60 graus. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e fiquem com Deus!